Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Gente, hoje nós vamos falar sobre o fim dos tempos. E para falar sobre esse assunto, eu convidei um mestre, pastor e professor, Antônio Lira. Ele é criador do método judaico de interpretação do livro do Apocalipse, autor da STP, Escola Superior de Teologia Prática, e autor de diversos livros. Um deles que eu posso citar aqui é A Vida Após a Morte à Luz da Bíblia, As Três Chaves para se Interpretar a Bíblia, 7 Razões pelas Quais a Igreja não Passa pela Tribulação, e tem muito mais. Eu estou muito feliz, pastor mestre, por você estar aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Amém. Prazer é todo meu estar aqui com você, Débora. Eu sei que Deus ele separou esse tempo para poder alcançar a sua audiência. Amém. E com certeza esse assunto, final dos tempos, é um assunto muito requerido nos nossos dias. Muitas dúvidas param na mente do povo cristão e eu tenho a certeza que Deus hoje vai esclarecer muitas delas. Amém. Amém. Estamos prontos para receber. Glória e para começar, vamos com a primeira pergunta. Pastor, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Quais evidências bíblicas nos revelam esse período? E como será o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus? Amém. Fica à vontade. Essa é uma pergunta muito longa de se responder. Imagina. Não é? Quando a gente fala sobre sinais da volta de Jesus, a primeira coisa que vem na cabeça do crente são os textos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, Sim. que são os textos que falam sobre os sinais da volta de Jesus. E quando a gente olha para esses textos, nos apresentam os 3 textos alguns sinais que antecedem a volta de Jesus. São eles, falsos cristos, depois guerras, depois pestes, depois fome, depois terremotos e perseguição e morte. Nós vemos 6 sinais apresentados. E todo novo acontecimento, toda notícia que se dá sobre pandemia, sobre guerra, sobre fome, sobre peste, desde que eu era garoto, sempre disseram que é os sinais da volta de Jesus. É verdade. Aí eu fico me perguntando se realmente o que está acontecendo no mundo, como a pandemia que tivemos, ou de repente a guerra na Rússia, se são sinais da volta de Jesus ou não. Então, a gente precisa começar a olhar de um outro modo, que eu acho que não estamos acertando. Uhum. E a maioria diz que já são os sinais, mas isso nunca acontece de verdade. Jesus nunca volta no sentido literal da coisa. Sim. Então, eu acredito que nós estamos interpretando errado essa questão. E para a gente poder investigar tudo isso, é importante olharmos um pouco para o que já aconteceu no passado. Sim. E eu começo a me mover através de perguntas, não é? Através de boas perguntas, você tem boas respostas. Sim. A gente vê que já houveram pandemias no passado piores do que a COVID-19. Estou falando codificado para o canal dela não cair, né? Não restringir o acesso ao vídeo. Então, já tivemos pandemias piores no passado? Eu acredito que sim. A gente vai ver a peste negra, né, que de 1347 a 1351 matou aí 20 milhões de pessoas. E aí uma pergunta surge, uma outra pergunta: será que os cristãos daquela época não se perguntaram, será que a gente já não está vivendo os sinais da volta de Jesus? Uhum. Quando eu falo sinais, eu estou me referindo principalmente ao texto de Mateus 24, né? É o principal deles. E a pandemia passou, né? Aquela peste negra passou, Jesus não voltou. E o povo errou, que pensou desse jeito. E a gente vê um outro caso, que foi a gripe espanhola, né? Uhum. Que de 1917 a 1919 matou 40 milhões de pessoas. E as pessoas que viveram naquela época, será que não se perguntaram? Será que já não são os sinais da volta de Jesus? Uhum. Certamente que se perguntaram. E veja que o tempo passou e Jesus não voltou. E o mais evidente de todos é a Segunda Guerra Mundial, que lá no texto de Mateus 24 fala sobre guerras e rumores de guerra. E a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra terrível, 80 milhões de mortos. Nossa. É muita gente, né? É muita gente. Havia também a perseguição aos judeus, o que no texto de Mateus 24 é bem peculiar. Então a gente se pergunta, será as pessoas que viveram naquela época, será que não se perguntaram? Será que já não são os sinais da volta de Jesus? Guerras e rumores de guerras? E o tempo passou, 80 anos quase aí, se eu não me engano, né? Final da Segunda Guerra Mundial, e Jesus não voltou. Ou Deus não está sabendo dar um sinal, ou nós não estamos discernindo em que tempo os sinais vão acontecer.
Como o nosso Deus não erra, eu acredito que o problema está com o interlocutor. Né? O problema está conosco, que não estamos discernindo em que tempo os sinais vão acontecer. Está acontecendo um fenômeno que a gente chama de interpretação de fora para dentro, onde eu observo as notícias, os acontecimentos do cotidiano e me esqueço de observar primeiro as Escrituras. Então, a gente chama de hermenêutica de jornal, onde as notícias têm voz, mais do que as Escrituras. Calamos a Bíblia. Calamos a Bíblia, colocamos uma mordaça na Bíblia e não deixamos ela falar. É proibido usar a história como fonte de interpretação bíblica ou fatos recentes do cotidiano, notícias? Não. Mas eu creio que primeiro as Escrituras. Você Amém. Esgota a sua pesquisa dentro das Escrituras e os fatos recentes e também as notícias e a história confirma a sua interpretação, mas não depende das notícias nem da história para confirmar a sua interpretação, viu? Se confirmar, amém. Mas não devemos buscar confirmar através disso. A palavra de Deus, ela é completa. Ela é completa. A Bíblia interpreta ela mesma. Então, amém. Porque o estudo, né, da escatologia aponta muito para o futuro, é normal que as pessoas fiquem procurando os acontecimentos. E aí se erra sempre na interpretação. Outro ponto importante a salientar é que existe uma diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Existe uma diferença grande. São mais de 20 pontos que eu poderia relatar aqui. Eu vou relatar só 3 diferenças para que a gente possa se localizar, então, naquilo que eu vou propor para os irmãos estudarem a fundo. Eu vou só acender a luz, os demais podem depois continuar estudando se quiserem, mas preste atenção. A segunda vinda de Cristo, ela é visível. O arrebatamento é sem sinais, é em secreto. São 2 eventos distintos. A segunda vinda de Cristo, o encontro da igreja com o Senhor é nos ares. No arrebatamento, o encontro com o Senhor é nos ares. E a segunda vinda, ele pisa na terra. É visível. Todo mundo vê e ele pisa na terra para governar. E o arrebatamento é antes da tribulação. E a segunda vinda é depois da tribulação. Sim. São 2 eventos distintos. É importante separar as coisas. Existe um plano divino para com os judeus, que foi interrompido quando eles não quiseram aceitar a aliança e o pacto. Então nós, que éramos gentios, a gente segurou esse plano. E a gente aceitou a Cristo, nos tornamos igreja, o corpo de Cristo. Mas haverá um dia em que Jesus irá buscar a sua igreja e não vai deixar o seu corpo sofrer na terra. Sim. Ninguém em sã consciência iria deixar o seu próprio corpo sofrer ou se autoflagelar. Se Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, como autoflagelar o seu próprio corpo se a tribulação vem de Deus? Perfeito. Isso veio agora. Eu nunca tinha dito isso. Perfeito. Antes. Amém. Isso veio agora. Se automutilar? É bíblico se automutilar? E a gente pode fazer outra série, um dia, 7 razões pelas quais a igreja não passa pela tribulação. Sim. Fica aí a dica, né? Mas veja que são eventos distintos. Então o arrebatamento é sem sinais. É antes da tribulação. E o encontro com o Senhor é nos ares. Então, a segunda vinda é depois da tribulação. É visível ao mundo todo. E Cristo pisa na terra para governar. E ela é cheia de sinais. A segunda vinda tem sinais. O arrebatamento não tem. Porque ele vem buscar a igreja em secreto. Então, por que procurar sinais para o arrebatamento? O primeiro questionamento. Se é sem sinais, se é em secreto. A segunda vinda já é um outro evento, é diferente. Essa parte do arrebatamento, existe algum versículo bíblico? Existe. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 17. Lá ele diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, nos encontraremos com ele nos ares, para estarmos para sempre com o Senhor. Então, mas claro que isso é impossível. É impossível, né? Uma pergunta interessante, né? Se a igreja passa pela tribulação, sim. Por que existe o arrebatamento, então? Ele perde a sua funcionalidade. Se arrebatar milhões de pessoas para trazê-los de volta no final, não faz sentido. Sim, sim. É necessário sermos guardados da tribulação. Existem muitos textos que comprovam essa questão. E para a questão dos sinais ainda, não é?
sobre os sinais da volta de Jesus, ele vai apresentar 6 sinais em Mateus 24, e ali, esses sinais que são apresentados, eles não são sinais que antecedem o arrebatamento. Eles são sinais que antecedem a segunda vinda. A igreja sai, depois os sinais começam a acontecer, porque são sinais se cumprindo dentro da tribulação. Então, os sinais de Mateus 24, eles estão dentro da tribulação. A gente consegue ver isso comprovadamente em Apocalipse. É o único livro que revela quando os sinais vão acontecer. Vamos ver? Não, sim, já estou com minha Bíblia aberta. Pronto. Então, a gente vai fazer aqui um paralelismo entre Mateus 24 e Apocalipse 6. São passagens paralelas, uma é espelho da outra. Os 6 sinais, sem faltar nenhum, eles estão dentro de Apocalipse 6. E o que é Apocalipse 6? É importante a gente dividir o livro aqui para você entender do que Apocalipse 6 trata. Então, se você for dividir o livro, está dividido assim. Capítulo 1, a introdução do livro. Capítulos 2 e 3, carta às 7 igrejas da Ásia. Capítulos 4 e 5 mostram a igreja no céu após o arrebatamento. Agora, do 6 ao 18, tribulação. Veja, do 6 até o 18, tribulação. Capítulo 19, segunda vinda de Cristo. Capítulo 20, reino milenar. Capítulo 21 e 22, estado eterno. Então, do 6 ao 18 é a tribulação. Então, se eu te comprovar que os 6 sinais listados em Mateus 24, na primeira parte do seu sermão profético, estão se cumprindo todos, sem faltar nenhum, dentro de Apocalipse 6, eu consigo comprovar que os sinais da volta de Jesus estão dentro da tribulação, já que a tribulação começa em Apocalipse 6. Eu consigo provar para você que os sinais estão dentro da tribulação. E se a igreja crê que não passa pela tribulação, então não veremos esses sinais. Esses sinais são para quem ficar. Por isso que tanta gente tem medo. É, né? Pensando que Apocalipse, são seus dias. Você está salvo, fique tranquilo. A gente sai antes dos sinais acontecerem. Sim, sim. Então, não tem por que ficar alarmado. Ele não vai mutilar o seu corpo. Amém. Amém, Não glória é? a Deus. Então, se eu conseguir comprovar, Débora, que todos os 6 sinais listados em Mateus 24 estão dentro da tribulação, ali se cumprindo em Apocalipse 6, então eu consigo dizer para você que esses sinais não são para nós vermos, mas para quem ficar para a tribulação. Então é assim, quem ficar para a tribulação pode contar 7 anos que Cristo volta quando os sinais começarem a acontecer. Os sinais, na verdade, é um alerta para quem ficou, que a tribulação está perto de terminar ou longe de acabar, dependendo de que tempo a pessoa vai se tocar. Quanta misericórdia, hein? Quanta misericórdia. Quanta misericórdia do Senhor. E vai haver salvação durante a tribulação. Amém, amém. Vai haver salvação. Então vamos provar que os sinais estão dentro da tribulação? Então, Mateus 24, a partir do versículo 4, Jesus vai nos apresentar alguns sinais que antecedem a sua vinda. Aqui os sinais não são para anteceder o arrebatamento. Os sinais antecedem o que eu chamei de segunda vinda. Fica melhor assim. O arrebatamento é antes desses sinais acontecerem. A igreja sai, tempos depois os sinais começam a acontecer. Então a igreja não verá esses sinais. Vamos ver? Mateus 24, versículo 4. Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então aqui é apresentado 6 sinais. O primeiro são falsos cristos, o segundo são guerras, o terceiro, fomes, o quarto, pestes, o quinto, perseguição e morte, e o sexto é terremoto. Só há uma troca, quando a gente vai ler Apocalipse 6, do quinto e o sexto sinal. O terremoto passa a ser o último, perseguição e morte passa a ser o quinto. A gente vai ver todos esses sinais que eu citei aqui, eles se cumprindo na abertura dos selos em Apocalipse 6, no início da tribulação, dentro da tribulação. Isso nos traz um alívio. E como a Bíblia é perfeita. Isso nos traz um alívio. Vamos ver então os sinais. Apocalipse 6 já é a tribulação. Vamos lá. E vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos.
e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, numa voz como de trovão, vem. Olhei e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Quem é esse cavaleiro aqui? Muita gente pensa que ele é Jesus, mas esse aqui é o anticristo, porque Jesus é o cavaleiro do capítulo 19, da segunda vinda. Sim. Esse não é Jesus, por quê? Em primeiro lugar, Jesus é que está abrindo o selo. Ele não pode ser o cavaleiro que vem. Não pode ler e também não sei. É ele que está desatando os selos, né? Como que ele pode desatar e ele mesmo vir? É verdade. A gente já elimina Jesus dessa questão. Perfeito, é verdade. Um outro ponto importante é que esse cavaleiro aqui, ele está tentando vencer. O nosso Cristo já é vencedor. Amém. Ele tem um arco sem flechas, mostrando que na primeira fase da tribulação, ele vem com uma falsa paz. Ele vai se mover através de acordos, Débora, através de conversas. Ele não vai apresentar a sua caixa de ferramentas, né? Ele não vai se mover através de guerras inicialmente, mas ele vai começar a ter uma boa conversa e vai atrair muita gente. Esse é o anticristo. Ele é o chifre pequeno de Daniel, uma boca que fala grandes coisas. Então a gente sabe que ele é articulado para falar. Sim. E ele domina através das palavras. Então esse é o anticristo, o primeiro cavaleiro que sai. Lembra que o primeiro sinal de Mateus 24, Jesus disse que muitos viriam em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos? É bem provável que muita gente pense que o anticristo seja o Jesus, o Messias esperado. Até porque os judeus esperam o Messias. Isso. E até porque também os árabes também esperam o seu Messias. Os muçulmanos esperam. O Al-Mahdi. Eles esperam ele também. Uhum. Então, é bem provável que muita gente se deixe enganar pensando que ele seja o Messias. Então, primeiro sinal, 1-0 para mim, se cumprindo dentro da tribulação. Falsos cristos. Tudo bem? Tudo bem. Vamos em frente, então. O segundo sinal, Jesus falou sobre guerras e rumores de guerras. Nação contra nação e reino contra reino. E a gente vai ver quando ele vai abrir o terceiro, Apocalipse 6:3, vai dizer, quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. E o que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Veja que o segundo cavaleiro traz guerras, não precisa nem de interpretação. A gente está vendo que o segundo sinal está na ordem, acontecendo dentro da tribulação. Perfeito. Vamos para o terceiro sinal. Quando abriu, o versículo 5, né? Sim. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. E olhei e eis um cavalo preto. E o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, 1 queniz de trigo por 1 denário e 3 quenizes de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite ou vinho. Quenizes aí pode ser medida, né? 1 denário é a diária de um trabalhador. Então você pagar mais ou menos 100, 150 reais para uma medida de trigo, eu acho caro, né? Uhum. A gente está vendo aí uma expressão de carestia de alimento, fome, acontecendo no mundo, e o terceiro sinal que Jesus falou em Mateus 24 é fome. Então, só por esses 3 sinais, a gente já percebe que todos os sinais de Mateus 24 estão dentro da tribulação. Mas 3 é suficiente para comprovar, mas todos fica muito claro, né? Então, vamos para o quarto sinal. O quarto sinal está no versículo 7. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do 4 ser vivente dizer, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo. O que estava montado nele chamava-se Morte. E o Hades o seguia. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Observe que o 4º cavaleiro, além de trazer a peste, ele traz também mais espada e mais fome. Ele traz agravo, aquilo que os outros já trouxeram. E ele traz a peste, que é o 4º sinal. Observe, então, que até aqui, numa ordem perfeita, os 4 sinais, primeiros sinais de Mateus 24, estão se cumprindo em Apocalipse 6, dentro da tribulação, no desatar dos selos. Então, procurar os sinais é inútil para nós. Eu penso assim. A gente tem que estar antenado nos acontecimentos do mundo, mas viver a vida à procura disso, eu creio que é uma perda de tempo. Porque não existem sinais
para o arrebatamento, já que ele vem buscar a igreja secretamente. É ou não é? Amém. É sim. Bom, a gente vai então agora para o quinto selo sendo aberto e o quinto sinal. Aqui há uma troca. Lá, a perseguição e morte, aqueles que estarão professando o nome de Jesus, era o sexto sinal. E o quinto era o terremoto. É a única inversão que a gente tem aqui, mas o mais importante é a gente destacar que todos os sinais estão em Apocalipse 6. O versículo 9 do capítulo 6 vai dizer assim: quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Então, muita gente, quando lê essa questão, e lê Mateus 24, dizendo que muitos seriam perseguidos por causa do nome de Jesus, então associa que a igreja passa pela tribulação. Sim. Já que eles vão ser perseguidos por causa do nome de Jesus, serão mortos, serão torturados por causa do nome de Jesus. E muita gente pensa que a igreja vai passar pela tribulação. Acontece que Deus nunca deixou de ter testemunha na terra em tempo nenhum. E durante o período da tribulação, há um movimento do céu para a conversão das pessoas. E quando a igreja sair, automaticamente o Apocalipse me revela que 144 mil judeus são selados. Você nunca vai ver no Novo Testamento as 12 tribos de Israel colocadas em ordem, em canto nenhum. Só no Apocalipse capítulo 6. Deus me parece que está mandando uma mensagem para nós. Eu estou cuidando de salvar aqueles que ficaram. E são esses servos do Senhor, porque lá aparece que são 144 mil que são servos do Senhor. Se eles são servos, eles vão trabalhar para Deus. Sim. E o capítulo 14 me revela que eles são castos, não vão tocar em mulheres. Eles vão estar consagrados. Assim como Paulo resolveu ser celibatário para que pudesse servir ao Senhor melhor. Eu penso que eles vão pregar no mesmo zelo de Paulo. Os judeus olhando para trás e dizer: perdemos 2000 anos, que a gente poderia ter aceitado Cristo, e a gente não quis o Cristo. Os gentios entraram na aliança, entraram no pacto, na festa da redenção, né? O Espírito Santo por dentro e sobre eles, e nós ficamos de fora. Eu acredito que vai ser um zelo muito grande, e eles vão sair com sede de almas. Amém. O que me comprova isso é que no próprio capítulo 7, onde são selados os 144 mil, aparecem pessoas com vestes salpicadas de sangue. E uma pergunta é feita. Os 24 anciãos perguntam para João: quem são estes? E de onde vieram? E João não sabe a resposta. Mas os 24 anciãos sabem a resposta e dizem assim para ele: esses são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Uau. Me mostrando que haverá conversão durante a tribulação. Mas não é a igreja que prega. São os 144 mil que começam pregando, começam a sua pregação. E o interesse de Deus em salvar na tribulação é tão grande, Débora, que no capítulo 14 de Apocalipse, Deus, ele abre uma exceção. Deus nunca enviou o anjo para pregar. Enquanto a igreja está aqui, é missão da igreja pregar. Você pode ver isso em Atos 10, quando um anjo aparece para Cornélio, e o anjo diz: manda chamar a Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, e ele vai falar as palavras dessa vida para você. Veja que o anjo não pregou. Falou: manda chamar a Pedro para pregar. Enquanto a igreja está aqui, quem prega é a igreja. É nossa comissão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A prova de que a igreja não vai estar na tribulação é tão grande que Deus abre uma sessão na história e envia um anjo para pregar. Apocalipse 14, 6 diz que Deus envia um anjo e ele tem o evangelho eterno para proclamar. Uau. Não é? São muitas comprovações. São muitas, que a igreja não estará aqui. Então, nesse período, essas pessoas do quinto selo que eu abri, que vão ser martirizadas por testemunhar de Jesus, esses são aqueles que se converteram durante a tribulação e se recusaram a colocar a marca da besta nesse período. Por isso, eles vão estar aqui debaixo desse selo quando ele é aberto, me mostrando que haverá salvação durante a tribulação. Mas quem pensa que a igreja está enganado. A igreja, ela é vista na atividade dos 24 anciãos.
Aí já é outra história, né? Cada lacuna dessa da hora, né? Que a gente for abrir. Por isso que você tem um curso, né, professor? Senão não seria o anjo, seria a própria igreja, você diz aqui no capítulo 14. Pregando. Eu posso dizer que o próprio arrebatamento da igreja é um sinal para aqueles que vão ficar? Sim, pode ser. Pode. A gente considera que sim. Principalmente, vai ficar um buraco muito grande. Hoje são mais de 1 bilhão de cristãos no mundo inteiro, não é? Sim. Vai ficar um buraco muito grande. Quem quiser pode ficar com a minha casa. Ele é ótimo. Não é? Mas vai ficar um buraco muito grande. Sim. E os parentes, né, que não se converteram vão atrás dessas pessoas, querendo saber. Pessoas grávidas, né? Sim. Os seus filhos sairão dos seus ventres. Jesus fala quando ele está andando ali, né, para o Calvário, para as mulheres que choram. Sim. Tem aquela parte ele também. Ele fala sobre deveis chorar pelos vossos filhos. Isso. Ali se referindo realmente ao que os judeus iriam atravessar. A tribulação tem um destino, Débora. Ela tem um destino de amolecer o coração dos judeus. Acho que é 80%, né, do estado lá. É o judaísmo lá. Em Israel, Isso. sim. E a nação precisa se converter. E Deus tem uma mira boa. A tribulação tem um destino, né? A tribulação é enviada principalmente para converter os judeus. E olha que só uma tribulação desse tamanho. Para que eles olhassem para trás e percebessem que matou o Messias. Isso é dito em Zacarias capítulo 12. E olharão para aquele a quem transpassaram e vão se arrepender do maior ao menor. No final da tribulação, quando o cerco a Jerusalém acontecer. Então tá 5-0? Tá. Aqui, então os sinais todos se cumprindo dentro da tribulação em Apocalipse 6. Vamos ver o último? Vamos sim. O último sinal é versículo 12 de Apocalipse 6. Do 6, né? O 12. Uhum. Gostei do seu apontamento. O arrebatamento será um grande sinal para quem ficar. Sim. Eu digo para os próprios judeus. Ontem eu assisti um vídeo, um judeu perguntava para os judeus quem era Jesus para eles. E eles, de fato, não reconhecem. Tinham pessoas que diziam, ele não é nada, ou ele é um líder cristão. Mas aí a pessoa perguntava, mas qual é o motivo pelo qual você não crê em Jesus? E ninguém respondia. Uhum. Não existe nenhum motivo, eles simplesmente negam. Não, é porque eu nasci nessa religião, não, ele é um líder, não quero falar sobre isso. Veja que vai dar trabalho para eles reconhecerem. E eu fiquei, meu Deus, como a religiosidade tapa os olhos, né? Para a verdade. Para a verdade. Para a verdade. Vamos ler lá. Aqui. Apocalipse 6, então, o último sinal listado por Jesus em Mateus 24, terremoto, né? Isso. Apocalipse 6:12. E vi quando abriu o sexto selo, ouvi um grande terremoto. E houve um grande terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Veja que o sexto sinal, certíssimo, né? Batendo com Apocalipse 6. Mateus 24, então, a primeira parte, com Apocalipse 6, são passagens paralelas, onde todos os sinais listados por Jesus estão se cumprindo em Apocalipse 6, no que chamamos de tribulação, dentro do início da tribulação. E a tribulação ela é dividida em 3 partes: selos, trombetas e taças. Os selos é a parte um pouco menos agressiva, né? E depois começam as trombetas e a coisa esquenta. E as taças é um movimento de juízo divino muito grande. Professor, então esses vídeos que saem por aí na internet, houve uma trombeta. Sim, pode ser qualquer trombeta, menos a bíblica, né? Menos essa daqui. Menos essa daqui. Sim, porque sim. tem uma ordem dos Sim. acontecimentos, não é? Então a igreja sai antes de ver esses sinais, estão dentro da tribulação e a igreja não os verá. Esses sinais é para quem está atravessando a tribulação. Vai poder ter, pelo menos na cabeça deles, uma maneira de contar se estão perto ou longe de Cristo voltar. Aí alguém pergunta, mas não tem nenhum sinalzinho? O que você falou é um a se considerar, que eu ainda não tinha pensado. Interessante, né? Sim. Como que o podcast está sendo enriquecedor. Glória a Deus. Não é? Pronto. E esse aqui agora é um sinal que eu acredito que a gente pode se apoiar, me mostrando que está perto de acontecer. Esse é um sinal muito grande, que é o sinal
do cumprimento de Ezequiel 37, a profecia do Vale de Ossos Secos. Eu sei que muita gente já viu muitas pregações em cima desse texto. Né? Uma pregação textual, uma pregação, de repente, temática, em cima do tema, né? Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Sim, não é? Sobre fé, né? Pronto. Não é errado trazer uma pregação em cima de um sermão temático ou textual, mas nunca trazer uma mensagem expositiva, eu acho que também é covardia com o texto. E hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem expositiva em cima de Ezequiel 37, mostrando que os sinais da volta, o principal sinal a se observar é o ajuntamento de Israel. Aí a Bíblia me convida a olhar para a história, olhar para trás, e a gente vê o que já se cumpriu ou não. Porque as profecias também precisam ser analisadas assim. Sim. Em Ezequiel 37, o profeta ele tem uma visão. Ele vê um monte de ossos secos. E ali ele ouve uma voz. Então, há um comando para ele falar aos ossos. E ele fala, se une cada osso ao seu osso. E em seguida, começa a crescer peles e tendões. E fica lá o cadáver, estirado. E por último, então, um outro comando é dado. E ali o espírito começa a soprar, entra naqueles ossos, que agora eram cadáveres, não é? E se levanta um exército em extremo. E a interpretação disso é dita no próprio texto de Ezequiel 37, quando Deus fala que esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que vos abrirei a vossa sepultura e vos farei sair de lá, ó povo meu. E vos farei entrar no pacto, e colocarei o meu espírito dentro de vós. A profecia termina assim, mostrando o endereço. Quem são? Uma identidade, né? Quem são aquele vale de ossos secos? Sim, a nação de Israel. Ele acabou de dizer, ele falou, olha, ele disse, esses ossos são toda a casa de Israel. E eu vos farei, abrirei a vossa sepultura e vos farei sair de lá, ó povo meu. Agora, vale a pena a gente olhar para a história do povo judeu e ver que no ano 70 da nossa era, Jerusalém foi destruída e os judeus foram dispersos pelo mundo. Então os judeus ficaram sem lar, morando em outras nações, em outros lugares, durante 1878 anos. Deixaram de ser nação. Um grande milagre aconteceu. Eles voltaram a ser nação de novo, com quase 2.000 anos fora da sua terra. A capacidade que eles tiveram de preservar os costumes e a esperança messiânica é incrível. É incrível. Porque 1878 anos fora da sua terra foi quando o brasileiro Oswaldo Aranha, ele presidia a sessão da ONU e ele, então, ele pede um recesso para que pudessem votar, para que os judeus pudessem retornar, então, para suas terras. Então, em 1948, judeus do mundo inteiro retornaram para Israel. Começaram a vir, juntando cada osso ao seu osso. Meu Deus. Essa eu não sabia, não. Juntando cada osso ao seu osso. E ali começou-se, então, a se formar novamente a nação de Israel. Nós lemos a primeira parte do sermão profético de Jesus, em Mateus 24, onde os sinais estão se cumprindo no capítulo 6 de Apocalipse, na primeira parte. Mas a segunda parte, para ela poder acontecer, que se fala ali sobre o cerco a Jerusalém e a invasão do anticristo à Terra Santa e a perseguição aos judeus a fim de matá-los, aquilo só poderia acontecer se eles estivessem na terra deles. A segunda parte, para acontecer, eles precisariam estar na terra deles. Se você lesse o texto de Mateus 24 e tivesse essa conclusão que eu cheguei aqui, que os sinais estão se cumprindo em Apocalipse 6, você iria pensar, bom, para a segunda parte se cumprir, os judeus precisariam estar na terra deles. Agora a gente já pode olhar para trás e ver que já se cumpriu, eles já estão na terra deles. Deus os trouxe. De 1948 para trás, faltava esse sinal se cumprir. Mas agora, a gente está em 2023, olhando para trás, em 1948 juntou-se cada osso ao seu osso, as profecias elas colidem uma com a outra. Perfeito. Não tem como a gente ficar agarrado num único texto para fazer uma interpretação. A gente percebe que os judeus já estão na sua terra. Quando foi? Em 1967, houve a Guerra dos 6 Dias, onde as nações árabes vieram para destruir os judeus.
Eles tinham acabado de se formar. Não tinha nem exército direito. E eles foram combater contra várias nações árabes. Muitas nações árabes vieram, então, para destruí-los. E só eles conseguiram resistir. Ali cresceu, sabe o quê? As peles e os tendões. Meu Deus. A profecia, ela se dá em partes, veja. Uhum. Ali cresceu peles e tendões, porque eles resistiram, então. É tremendo o relato de como Deus quer o povo na terra, ninguém tira eles de lá, para as profecias se cumprirem. É tão forte que um piloto israelense, ele mandou um comunicado pelo rádio dizendo que 50 aeronaves egípcias tinham acabado de decolar e que estava indo para destruir o território deles e as aeronaves que restavam. Eram poucas aeronaves, se eu não me engano, eram 6 ou 8 que eles tinham disponível. E ele disse, se vocês quiserem voltar, eu entendo, mas eu vou pelejar pelo meu estado. E eles então foram para a peleja. Só esse piloto derrubou 16 aeronaves inimigas. E Deus deu uma visão aberta a ele enquanto ele estava pelejando. Ele viu o anjo do Senhor por cima da aeronave dele. E as balas vinham e se ricocheteavam no avião, não entrava na fuselagem. Meu Deus. Os relatos são incríveis, a ponto de vir uma neblina quando eles estavam cercados e o inimigo vê um grande exército com um punhado deles. E o inimigo olhava e via um grande exército e fugia com medo. Em qual período isso? Durante a guerra dos 6 dias. Dos 6 dias. Veja, a mão de Deus manteve a nação ali, para o cumprimento das profecias. Então, qual é o maior sinal que demonstra que nós estamos perto? O reajuntamento dos judeus na sua própria terra. Após esse tempo todo, dispersos pelo mundo, 1878 anos, agora eles estão, então, no seu próprio território. Agora, o cadáver está lá. Porque falta a última parte da profecia, que é o Espírito entrar. Eles não nasceram de novo. E aí essa parte depois do arrebatamento. Essa parte vai se cumprir no final da tribulação. No final da tribulação. A igreja sai, os judeus atravessam a tribulação, porque é destino dos judeus se encontrarem com o anticristo. Não é meu destino. Já está escrito. Já. É destino deles se encontrarem com o anticristo. Então eles vão ter esse encontro. Porque o cerco a Jerusalém, o anticristo se sentando no templo de Deus, querendo parecer Deus, demonstra o seu desejo muito grande de exterminar os judeus. Por isso que Jesus mandou fugir. A gente pode dizer que o anticristo, então, vai ser alguém de lá? Eu posso dizer que, na minha visão, né, que o anticristo é do Oriente Médio. Sim, que vai daquela região. Na minha visão, o anticristo, ele é um muçulmano. Isso aí já é uma outra história para a gente poder desenrolar. Tem que ser 10 podcasts. E olhe lá, viu? Na minha opinião, ele tem uma religião, né? Sim. Ele tem uma religião, e a sua religião é uma religião que mata por decapitação. E ele vai operar sinais. Vai operar sinais. Ele é um líder religioso acima de tudo. As pessoas o veem como um líder político apenas. Mas quando eu olho para as características do anticristo, eu vejo como um líder religioso acima de tudo. Ele é um líder político? Sim, ele é. Não podemos negar. A sua capacidade de articular, de fazer alianças. Sim. Mas o lado religioso dele é muito maior. Porque ele opera sinais, a gente observa isso. Ele tem interesse no templo. Paulo diz em 2 Tessalonicenses, ali no capítulo 2, que ele vai se sentar no trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Por isso que vai confundir muitos. E Mateus 24 fala isso, né? Tenha cuidado para vocês não se confundirem. Não se confundirem. E aí aqui em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, diz, né? Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão. Porque existem características específicas, de fato, essa que é a segunda vinda, não é isso? Nesse caso aí, o João, ele está antecipando a segunda vinda. A segunda vinda, E aí, se você olhar bem, o restante do texto vai dizer até mesmo aquele que os transpassaram. Isso. Quem transpassou Jesus? Os judeus. Até mesmo aquele que os transpassaram. Observe que o endereço do livro, o Apocalipse, ele tem muito mais a ver com os judeus do que conosco. Porque do 6 ao 19,
o que está se cumprindo ali, 60% a 70% do texto, sem medo de eu errar, está destinado aos judeus. Sim. Eles são os protagonistas na tribulação. Você vê muita atividade em Jerusalém. Muita atividade, não pouca. 2 profetas da Antiga Aliança vão pregar em Jerusalém. 144 mil judeus são selados e eles saem pregando pelo mundo, mas principalmente eles vão pregar em Jerusalém. Ele veio para os seus. Mas os seus não receberam. Mas não é o fim da história. Eu vou te dar agora um ouro. Vai. Para você e para quem está em casa. Amém. Eu vou te dar um ouro. Você já sabe a interpretação daquela parte da Bíblia que diz assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos? Não, mas eu já me perguntei várias vezes. Acho que a resposta vai chegar Chegou hoje. O seu dia. Amém. Chegou o seu dia. Pronto. Quando Jesus estava vivendo aqui, ainda com os seus discípulos, ele tinha um cuidado muito grande de, primeiro, apresentar o reino aos da sua nação. Então, a prioridade eram os judeus. Ele disse, quando enviou os 70, ele disse, não entreis em aldeias de samaritanos, nem ide aos gentios, mas antes, ou primeiro, ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Observe o seu cuidado. Primeiro aos judeus. Depois, no episódio da mulher cirofenícia, que ela estava com a filha horrivelmente endemoniada. E aí ela pede ajuda a Jesus, e Jesus falou, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque para o judeu estava acostumado a chamar os gentios de cães. Sabia disso? Sim, por isso as migalhas, né? Aí ela falou, mas tudo bem, uma migalha do teu poder resolve lá em casa. Uau. Mesmo que os filhos não queiram, uma migalha vai resolver. Então, observe que havia a preocupação de Jesus em querer primeiro oferecer o reino aos judeus. Quando você vai ler Romanos, capítulo 1, versículo 16, ele diz, Paulo, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Ele diz isso. Observe, primeiro do judeu, a prioridade profética dos judeus é larga nas Escrituras. A Bíblia fala em Romanos capítulo 15 que Cristo é o ministro da circuncisão. João até diz, veio para o que era seu, ou para os seus, mas os seus não receberam. Porém, todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os últimos serão os primeiros e os primeiros os últimos. Então, os judeus tinham prioridade na época de Jesus. Como eles disseram não, então, a pregação se estendeu aos gentios. A recusa deles em aceitar, claro, alguns judeus se converteram, mas o plano original de Deus e final será sempre esse. Ele quer converter a nação toda, porque foi feita uma promessa lá atrás. Deus não deixa de cumprir suas promessas. Ele fez promessa aos pais. Amém. E ele precisa cumprir, é pacto, é aliança. E ele precisa cumprir a parte dele. Ele vela com a sua palavra. Vela para cumprir. Então os judeus disseram não, os gentios entraram. Então, se os judeus eram primeiro, os gentios eram os últimos. Concorda comigo ou não? Então, porque eles disseram não, os gentios passaram a ser os primeiros. E os judeus passaram a ser os últimos. Mas os judeus são os últimos. Eles vão precisar se converter para serem os últimos. Uau, glória a Deus. Então, os judeus serão os últimos a se converter, e eles se convertem. Tem muito texto mostrando isso. Se você for em Ezequiel, capítulo 36, se eu não me engano, versículo 26, lá diz que Deus iria quebrar ou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Sim. Dos judeus. Lembra dessa passagem? A gente toma para a igreja, mas é uma passagem diretamente para os judeus. O contexto é judaico. É importante saber para quem a Bíblia está direcionando. Nós estamos acostumados a fazer muitas pregações, Sim. a ser inspirados naquele texto, Sim. mas nunca trazer o porquê que aquilo foi escrito e para quem foi escrito. As profecias, elas se encaixam perfeitamente. E a gente não precisa fazer malabarismo, né? É só deixar a Bíblia falar. Glória a Deus. Calar as vozes externas e deixá-la falar. E deixar a Bíblia falar. Então, em Ezequiel 37, é demonstrado que após o reajuntamento da nação, eles já estão no lugar, e Jesus pode vir a qualquer momento buscar a sua igreja. Quando a igreja sair, Deus começa o seu plano com os judeus. Uma outra coisa para falar aqui é que a igreja nunca coexistiu com os judeus no mesmo plano profético.
Quando o reino foi oferecido aos judeus, a igreja não existia. Verdade. Quando os judeus não quiseram o reino, passou então o reino ser oferecido e a igreja passou a existir. Então a igreja está no plano profético agora. Quando a igreja sair, então o plano profético com os judeus começa. Ela nunca coexistiu com os judeus no mesmo plano profético. Sim. Ela precisa sair, é um outro motivo que ela precisa sair para o plano com os judeus continuar. Sim. O arrebatamento, vamos dizer que o arrebatamento seja daqui a 1 minuto. Uhum. Quem está vivo e quem é salvo, sobe. Quem está morto também. Isso, era essa pergunta. Quem está morto? Quem está morto, quem morreu. É claro que o texto é bem claro, de 1 Tessalonicenses 4. Lá diz quem morreu em Cristo. Sim. Observe que é só os cristãos, só quem está em Cristo. Isso. E vai porque nós ressuscitar. também estamos mortos para o mundo. Para o mundo. Somos mortos, né? Já estamos. Para o mundo. Para o mundo. E os crentes que estão no pó da terra, desde a época apostólica até aqui, eles ressuscitam também. A Bíblia explica se algum detalhe, porque é uma questão espiritual, né? Porque nós somos um corpo, temos uma alma e um espírito. Uhum. Ninguém tem detalhes, né? Porque até tem novelas e filmes que tentam simular esse arrebatamento, né? E aí fica só as roupas, tem aquela coisa toda. Ninguém sabe como vai ser, né? O que eu sei é que eu vou subir. Como eu não sei, mas eu vou. Eu sei é que eu vou subir. E a gente vai se encontrar com o Senhor no novo corpo, né? Antes, quando eu não era cristã, né? E a gente, quando não é cristã, tem muito medo da morte. E hoje, cada dia que se passa, e algumas pessoas até não gostam porque está envelhecendo, e eu penso, meu Deus, a gente está envelhecendo, isso não faz diferença, porque cada dia que se passa é um dia que nós estamos mais próximos dele. Seja ele vindo nos buscar ou quando nós partirmos, né? Porque é uma alegria. Eu me alegro hoje, né? Eu não tenho medo. O apocalipse, as pessoas têm medo, né? Mas quando a gente entende essa palavra e coloca ela dentro do nosso coração e entende, né, que aqui esse mundo já foi, já morremos para esse mundo e vivemos para Cristo, nós entendemos que há algo muito melhor lá. Por isso que Paulo fala que para mim seria melhor já ir do que estar ficar. com Cristo, porque é bem melhor. A gente entende que é necessário ficar para pregar as boas novas, né? Ele não fazia distinção, né? Ele já estava no reino. Isso. Nós já estamos no reino. Isso. Eu me alegro. Hoje eu entendo, sabe isso? Eu me alegro. Meu Deus, uau, vai chegar o dia aí que eu vou ver a face do meu rei, sabe? Eu me alegro com isso. Por isso que quando fala da morte, eu digo, rapaz... É lucro. É lucro. E aí a gente entende essa palavra, né, pastor? Amém. Amém. Glória a Deus. Pode continuar, por Pronto. favor, Aí nos ensinar. Eu falei, né, as duas primeiras perguntas que você perguntou sobre os sinais. E já respondeu falei sobre o também arrebatamento. O anticristo. A questão do anticristo eu queria me aprofundar um pouco mais. Por favor. Pode ser? Com certeza. Pronto. Eu queria me aprofundar um pouco mais nessa questão, né? Quem é o anticristo é a pergunta, né? Isso. Então, eu falei que ele é um líder muito mais religioso do que as pessoas pensam, né? Eu creio que ele tem uma religião. E isso é demonstrado porque ele faz sinais, opera sinais e tem também um pregador, que é o falso profeta que também opera sinais. Ele tem interesse no lugar santo. Tem um texto em Daniel que é interessante, que diz o seguinte, Daniel 11:37, ó. Diz, e não terá respeito aos deuses de seus pais. E diz, nem ao desejo das mulheres, nem a qualquer outro deus, pois sobretudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará ao Deus das fortalezas. Veja que ele tem convicções e crenças, e um Deus a quem seus pais não conheceram. Observe então que ele tem um objeto de culto, um objeto de adoração. Ele é religioso, é um líder religioso. Porque o homem é movido pelas suas crenças, pelas suas convicções. Então, eu vejo que ele é um líder religioso acima de tudo. Só uma pergunta. Essa questão de ele operar sinais e maravilhas, seria também estranho se a igreja ficasse aqui, né? Porque nós precisamos operar os sinais e maravilhas, né? Para aqueles que não creem. Sim. Né? Nós vamos impor as mãos e os enfermos serão curados. Então, são esses sinais, né, professor? Ele vai operar sinais. Ele vai operar. Mas aí a gente já vai ter ido, porque se ficasse, ia ficar uma bagunça. Entende? Sim, Na questão cronológica. Sim, na cabeça do povo também. Isso. Então... Esses sinais aqui, que ele vai começar a operar, vai enganar muita gente. Porque as pessoas, elas são
fascinadas pelo sobrenatural. Uhum. Então, o sobrenatural atrai demais. E ele operando sinais vai ter muitos seguidores. Muita gente atrás dele. E também o falso profeta. O interesse dele no monte do templo, que hoje é uma mesquita, né? Isso te diz alguma coisa. Tem uma mesquita no monte do templo, no local original, onde Abraão iria sacrificar Isaac. Ali foi feito o templo de Salomão. Aquele templo foi destruído, né, no ano 70. E depois os muçulmanos tomaram conta daquela parte. Então hoje tem uma mesquita lá no local original do templo. Eu acredito que vai haver um acordo para que aquele templo saia, para que entre então o templo verdadeiro, né? O templo de Deus vai ter que entrar ali. Sim. Por quê? Até a metade da tribulação o templo tem que estar de pé. Inclusive, em Apocalipse 11, é demonstrado um homem medindo para construir. Ali é a construção do templo, se referindo àquilo. Então o templo precisa estar de pé. Então aquela mesquita tem que sair. Haverá um encontro entre as duas religiões, na minha opinião. Cada um pode ter a sua, né? Sim. Mas haverá um encontro. Eu tenho alguns textos aqui para compartilhar sobre isso, né? Para mostrar um pouco a minha perspectiva da origem do anticristo. Qual é a origem dele? De onde ele vem? De qual país que ele é? A Bíblia me dá uma pista. Eu consigo ver uma pista. O texto que me mostra a origem do anticristo, a sua etnia, ele começa a me mostrar em Daniel 9:26. Ele vai me mostrar que o povo do anticristo é o mesmo povo que destruiu o templo no ano 70. A Bíblia diz. Aqui. Vamos ver? Vamos. Vamos ver, Daniel 9:26. E depois de 62 semanas, essa é a profecia das 70 semanas de Daniel. Você vai estudar conosco. Vou sim. Quando a gente for falar sobre isso, se eu não me engano, na 4ª ou 5ª aula. Sim. É uma profecia fantástica. Ela está em curso. Essa profecia só falta a última parte dela. São 70 semanas, cada semana com 7 anos, né? 70 semanas, são 490 anos. Então, 483 anos já foram cumpridos. Só faltam os últimos 7, que é a tribulação. Você vai estudar melhor sobre isso. É para completar as 490 semanas. Então, as 70 semanas, né? Essa profecia que demonstra para nós um pouco da origem do anticristo é dada dentro da principal profecia. Na minha opinião, essa é a principal profecia escatológica do Antigo Testamento. Sim. Então, é dado aqui dentro. Ele me mostra 2 príncipes, a profecia. Me mostra o ungido, que é Jesus, o primeiro príncipe, e o outro príncipe, que é o anticristo. A profecia me mostra os 2 príncipes, né? O Cristo, em 4 versículos só. Estão condensados um grande número de profecias e acontecimentos. 4 versículos. A profecia das 70 semanas, né? Então, ele me mostra 2 príncipes. O ungido e o príncipe que há de vir, que é o anticristo. Nós sabemos disso. Sim. Então, Daniel 9:26 diz assim: e depois de 62 semanas será cortado o ungido, que é Cristo, né? E nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Veja que ele diz aqui que o povo do príncipe que há de vir iria destruir a cidade. O príncipe que há de vir, nós sabemos que é o anticristo. Então, há uma profecia aqui mostrando para nós que o templo seria destruído e a cidade seria destruída. E o povo que destruísse a cidade é o povo do príncipe que há de vir. Então, se eu conseguir descobrir qual povo destruiu a cidade no ano 70, a gente fica descobrindo, então, a origem do anticristo. Onde é que ele vai nascer? De onde que ele virá, né? A sua etnia. Que a palavra povo aqui é a palavra etnia. Sim. Pronto. Aí, durante muito tempo, todo mundo cria que o anticristo vinha da Europa. Uhum. Por quê? Porque quem destruiu o templo no ano 70 foram os romanos. Sim. Aí ficou. Aí ficou. E também por causa da profecia do sonho de Nabucodonosor. A estátua imponente que se apresentou, e cada parte da estátua representava um império. Cabeça de ouro, Império Babilônico. Peitos e braços de prata, Império Medo-Persa. Ventres e quadris de bronze, Império Grego. Pernas de ferro e pés misturado barro com ferro, o Império do Anticristo. As pernas, Império Romano.
pés barro com ferro, um pouco do Império Romano, um restante do barrinho ali, né? Mostrando que o reino não era muito firme. Então, sempre se pensou, né, que o império do anticristo, representado pelos pés da estátua, era ali o Império Romano, por causa dessas duas evidências. Então, foi uma escola que bradou muito tempo, durante décadas, ensinando isso nos seminários de escatologia. Mas, conforme a gente foi estudando, esmiuçando os textos e também olhando um pouco para a história, ela vai ajudar a gente, nesse caso, muito. A gente percebeu que quem destruiu o templo no ano 70 foi até o exército romano. Mas outra etnia destruiu. Porque a partir do ano 15 da nossa era, o exército romano ele atingiu uma vasta região. Então não tinha soldados em Roma o suficiente para compor as legiões. Então, as legiões romanas, a partir do ano 15, começaram a contar com um efetivo misto. Eram os provincianos. Aqueles lugares onde Roma havia conquistado, os provincianos, então, recebiam salário para compor as legiões. Então, no dia em que o templo e a cidade foi destruída, o general Tito invadiu a cidade. Agora, aquelas legiões, elas estavam acompanhadas por um forte contingente de árabes, em sua maioria. Existe uma mudança muito grande nisso aí. Porque alguém pode dizer, mas César deu a ordem para destruir o templo, então o mandante é que é o culpado. Não é? O general Tito. Esse templo que você fala, um templo específico? É o templo que tinha na época o templo de Herodes, sim, o que a gente chama de terceiro templo lá, né? Sim. O templo que foi ampliado por Herodes. Então aquele templo, então, ele foi destruído no ano 70. E a cidade de Jerusalém foi destruída, os judeus dispersos, conforme eu contei. Mas a destruição do templo, ela foi feita por uma etnia árabe. E César não deu a ordem para destruir, muito pelo contrário, ele tentou impedir. Porque o exército romano não destruía a cultura do lugar. Ele procurava aproveitar aquela cultura e atribuir ao seu povo, a Roma. Sim. Então, tanto é que na época de Jesus o templo estava de pé. Não tinha interesse em destruir. Então ele tentou impedir a destruição do templo. Daquela obra magnífica, né? Que o terceiro templo ficou. A glória da segunda casa ficou maior do que a da primeira. Né? Com certeza. Sim. Então quem destruiu? Quando a gente vai analisar a história, tem um historiador chamado Flávio Josefo. Flávio Josefo é um historiador judeu. Eu não sei se você já ouviu falar nele. É um dos maiores historiadores que existem. É muito respeitado no nosso meio. Judeu. Ele tinha sido levado preso uma revolta antes, na revolta que a gente chama de Jopata, né? Onde ele se rendeu e foi levado então para Roma para servir lá como historiador. E ele ficou sendo historiador do Império. E no dia em que o templo foi destruído, ele estava do lado de César. Nossa. E ele vai contar isso no seu livro A Guerra dos Judeus. Vou comprar esse livro. A Guerra dos Judeus. É um compêndio, né, de 12 livros, e ele vai narrar a destruição no livro 6. Então, no livro 6 é que ele vai narrar a destruição. E eu posso ler aqui a narrativa do próprio Flávio Josefo. Sim, com ele estava do certeza. lado de César. Então, um historiador como ele, do calibre dele, vendo, ele não ia escapar nenhum detalhe, né? Então, vamos ver aqui. A narrativa dele é a seguinte, olha. César indicava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo. Eu estou lendo a partir do parágrafo 257. Tá bom? Certo. Aí vamos lá. César indicava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo, mas eles, com seus ouvidos aturdidos pelo ruído ainda maior, não ouviram suas palavras, nem prestaram atenção aos sinais da sua mão, pois uns estavam distraídos pela luta e outros pela sua própria cólera. Nem os conselhos, nem as ameaças frearam o ímpeto das legiões que se dirigiam até ali, sendo que o furor capitaneava a todos. Parágrafo 258. Quando os soldados estavam próximos do templo, agiam como se nem sequer ouvissem as ordens de César e animavam os que iam adiante a jogar fogo no interior. Parágrafo 260. César, como foi incapaz de conter o ímpeto de seus soldados, que estavam cheios de entusiasmo, e o fogo que ia se estendendo se dirigiu com seus oficiais ao interior. Como as chamas não tivessem ainda alcançado o interior, mas assolavam as acomodações que o rodeavam, o santuário, Tito pensou o que realmente era verdade, que ainda podia salvar-se essa obra, e saiu fora.
Ele mesmo tentou convencer os soldados para que apagassem o fogo e ordenou a liberar-lhe centurião de seus lanceiros, a obrigar a golpes os que desobedeciam. Ele tentou impedir, né? Nossa. No 63 diz, no entanto, seu furor e seu ódio contra os judeus e um feroz ímpeto guerreiro estiveram acima do respeito a César e do medo às pessoas que os castigava. Um dos que tinham entrado no interior, quando César saiu para conter os soldados, se apressou a deixar na escuridão a tocha ardendo nos umbrais da porta. Então a chama brilhou imediatamente no interior. Os generais se retiraram junto com Tito e nada impediu os soldados de fora de continuarem o fogo. Desta forma, contra a vontade de César, o templo foi incendiado. Então, o Flávio Josefo conta que César não deu a ordem, tentou impedir, e aqueles homens queriam destruir o templo. Agora, um outro historiador, que não fica só em Flávio Josefo, Tácito, ele vai citar também, é bem rapidinho, vou só ler aqui o que ele narrou no seu livro. Ele diz assim, Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. A estas ele acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens que pertenciam às legiões 18ª e 3ª, que ele havia retirado da Alexandria. Essa força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. Veja que eles incendiaram o templo porque tinham ódio dos judeus como ódio comum de vizinhos. Cheios de cólera. Cheios de cólera. Todas as legiões que atacaram e destruíram Jerusalém e o templo eram do Oriente Médio. Todas elas consistiam majoritariamente de soldados árabes, sírios e egípcios. Uau. Então observe que a etnia, né, que destruiu o templo foi uma etnia árabe. E a profecia dizia que o povo do príncipe que há de vir iria destruir o templo e o santuário. Então a ideia de que o anticristo vem da Europa, ela não pode se acomodar dentro de uma interpretação bíblica onde a gente vê na geografia que o anticristo sempre vem do norte. Sim. Sempre vem de cima de Israel e nunca da Europa. Sempre que a gente vê a sua invasão, o exército dele vindo, a Bíblia me mostra sempre vindo do norte. Então, não fazia sentido. Essa é uma interpretação que se encaixa melhor. Sim, sim. Então, eu acredito que o anticristo, ele é da etnia árabe. Árabe, não é? É a minha. Se você quiser, pode dar uma olhada lá no meu site, né? pastorantoniolira.com.br. Leia 2 artigos que eu coloquei lá sobre o anticristo. E Deus abençoe. Amém. Porque é um contexto grande, né? A gente precisa se dedicar a estudar e ver os detalhes. Né? Mas eu vou sim. Amém. Você agora é meu professor, né? Pronto. Vou lhe fazer um monte de perguntas lá no Rema. Bom, então, para a gente finalizar aqui na pergunta, ainda tem a 4 e a 5, né? Mas a 5 é mais uma orientação. O novo céu e a nova terra, como será a nossa vida futura? Vamos falar do futuro. Amém. A gente sabe que Cristo vem buscar a igreja antes da tribulação começar. Sim. A gente sobe e vai para as núpcias com ele, né? Para a noite de núpcias. A gente volta como esposa, no capítulo 19. Interessante que lá o termo é esposa, né? E a sua esposa já se ataviou para as bodas, que é a festa de casamento. Sim. Que vai acontecer, os convidados para as bodas são os convertidos da tribulação. O banquete. Os convertidos da tribulação. E o reino de Cristo, então, é instalado. Cristo reina por 1000 anos. 1000 anos. Depois dos 1000 anos, então, os mortos, aquelas pessoas que morreram ímpias, né? Que não tiveram a ideia de aceitar a Cristo ou crer na mensagem, Sim. E a mensagem é pregada desde o Antigo Testamento, então essas pessoas vão ressuscitar, os ímpios de todas as épocas. O que a gente chama de julgamento do grande trono branco. Essas pessoas serão julgadas um por um. E não tem pressa. Vamos entrar na eternidade, né? Sim, já estaremos lá. Acontece que após a tribulação terminar, a igreja volta com Jesus. Sim, era isso que eu ia perguntar. Ela volta com Cristo, ela não fica. Vamos ver? Vamos. Vamos ver, abre aí Apocalipse 19. Eu não preparei o texto, mas a gente aqui vai dar uma lida. Cântico de vitória no céu. Apocalipse 19. Deixa eu abrir aqui. Vamos ver aqui o versículo
7. 19:7. É a segunda vinda de Cristo, né? Que a gente chama o 19. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se preparou. Aí o texto continua, e foi-lhe permitido vestir-se de quê? De linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Então a igreja está vestida como? De linho fino, resplandecente e puro. Veja no versículo 14, ela voltando com Jesus. Jesus voltando, e o texto vai dizer, seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. Sim. Veja como a gente volta com ele, não Perfeito. fica. Verdade. Pronto, a gente volta e reina com ele por 1000 anos. Após os 1000 anos, Aqui. é. Ele vai reinar e vai governar a partir de Jerusalém. Essa eu não sabia. A gente vai e volta. Ele reina a partir de Jerusalém. Existem muitos textos que demonstram, não é, ele governando e reinando com vara de ferro. Ele vai reger as nações com vara de ferro. Então, Cristo vai governar a partir de Jerusalém. Depois dos 1000 anos, né, se completarem, quer ver ele reinando com Cristo por 1000 anos? Sim. A gente pode ler Apocalipse 20, versículo 4. Então vi os tronos e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Veja, Cristo reina por 1000 anos. Por 1000 anos. Sobre a terra, né? Esse texto aí 6 vezes é repetido a expressão 1000 anos. E somente depois é que vem a Nova Jerusalém, que é o último capítulo. Pronto, o último capítulo. Aí depois que ele reinar por 1000 anos, vai haver o julgamento dos ímpios, o trono branco, o grande trono branco, e depois disso a gente vai entrar na eternidade. 21 e 22 do Apocalipse mostra para nós a eternidade. Vamos ver como vai ser? Características da eternidade. Vamos ver aqui. Vamos sinalizar com o céu. Pronto. É interessante, né? 21. E vi um novo céu e uma nova terra. Veja que é novo céu e uma nova terra. Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Então quem gosta do mar tem que aproveitar agora. Como é? Não mais existia. Veja que depois do milênio, que a gente chama de milênio, a Nova Jerusalém desce. Sim. E vai haver novos céus e nova terra. E o mar já não existe. Vai ser nessa nova terra? Vai ser aqui, renovada. Vai ser renovada. Uma pessoa já me perguntou assim, aqui, eu acho que aqui que é o inferno. Eu digo, não. Vamos ler a Bíblia. É lá embaixo, né? O inferno. Sim. Vamos lá. E vi novos céus e nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. Então veja que a cidade santa, ela desce. A habitação de Deus desce. E Deus desce com ela. Quer ver? Quero. Deus não fica lá. Então nós vamos morar aqui, numa terra restaurada, com a Nova Jerusalém descendo, demonstrando que nunca foi ideia de Deus estar longe de nós. A queda proporcionou tudo isso. E Cristo Jesus. Foi o varão que Deus designou para reverter tudo isso. Glória a Deus. Nós temos que adorar muito a Jesus. Sim. Cabra macho. Cabra macho. Versículo 3. E ouvi uma grande voz vinda do trono de Deus que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Que coisa linda. Pois com eles habitará. Tá vendo? E eles serão o seu povo. E Deus mesmo estará com eles, para não dizer que não teve nenhum erro. Ele repete 2 vezes que Deus estará conosco. Uau. E Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Então, o fato de Deus ter enviado a Cristo é para reverter todo o processo de queda. Eu achava que era uma nova terra. Uma nova terra que eu digo, não essa, entendeu? Sim. Mas não, vai ser aqui. Vai ser tudo renovado. Deus, ele não pretende destruir o planeta, ou abandonar tudo destruído aí após a tribulação. Ele é especialista em fazer tudo novo. Tudo novo. Glória a Deus. Na aula de hoje você vai ver
o plano de Deus ao longo das eras. É uma aula que vai trazer um óculos 3D para você. Meu Deus, eu estou aqui já. Vou assistir esse podcast umas 5 vezes para anotar tudo e aprender. Porque, de fato, como um tempo desse, porque a gente está aqui há 1h30, talvez, mas você vê o quão rico é. E quanta coisa tem ainda para estudar. Perecemos por falta de conhecimento, né, professor? É verdade. A gente perece porque não buscamos o conhecimento. Eu costumo falar que a gente investe muito tempo em rede social, em ficar jogando, às vezes, conversa, mas não investe tempo naquilo que, de fato, é o nosso ouro. E entender o que Deus deixou para nós. A palavra de Deus. A palavra dele, viva, poderosa, perfeita. Você falou aí várias coisas. E é tão incrível quando a gente lê a Bíblia, porque você está lendo Gênesis. Você faz, nossa, isso aqui tem outro. E tudo se conecta. Eu não sei quantas conexões tem, mas são muitas conexões que a Bíblia tem. Estão todos conectados. Tudo está conectado. A palavra de Deus é perfeita. Nós não podemos ficar apenas no início, Gênesis, não apenas no meio da palavra, né, no presente, mas também entender o nosso futuro. Glória a Deus, pastor. Amém. Aprendi muito e já estou animada para mais tarde. Amém. Glória a Deus. Bom, gente, eu espero que vocês tenham recebido essa palavra maravilhosa. É uma palavra onde nós podemos entender mais o plano de Deus para nossas vidas em relação ao que está por vir. Muito obrigada, viu, pastor? Por nada. Disponha sempre. Amém. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Amém. Tchau. Tchau.